Para 2 dias, o USS Mason havia mantido a linha de bloqueio sozinho. No primeiro dia, havia interceptado 11 lanchas de ataque rápido. No segundo dia, havia derrotado 4 mísseis NOR e 7 lanchas de ataque rápido. O quarto míssil chegou a 1.900 metros do casco antes de ser abatido pelo Phalanx. O Irã havia observado os 2 confrontos, contando os mísseis que o Mason consumia, mapeando os tempos de resposta, calculando os limites do que um único destroyer conseguia suportar. Naquela madrugada, o Irã disparou 40 mísseis simultaneamente a partir de 5 posições distintas ao longo do litoral iraniano. Não foi uma sondagem, não foi um teste. Foi uma tentativa calculada de superar a capacidade defensiva de toda a linha de bloqueio com um único salvo. 24 mísseis de cruzeiro antinávio NOR, as armas rasantes que quase haviam alcançado o Mason no dia anterior. De 3 posições de baterias costeiras, 8 mísseis Qader, uma versão mais avançada e de maior alcance do NUR, capaz de manobras terminais para frustrar interceptações. De 2 posições de lançadores móveis no interior, 8 drones Shahed 136, lançados de uma instalação terrestre voando em altitude média para forçar os sistemas de radar dos destroyers a rastrear contatos aéreos ao mesmo tempo que as ameaças rasantes. 40 contatos, 5 rumos de aproximação, 3 tipos diferentes de armas em 3 altitudes e velocidades distintas, todos chegando à linha de bloqueio dentro de uma janela de 4 minutos. A equipe de alvejamento do Irã havia calculado que um destroyer conseguia lidar com aproximadamente 12 contatos simultâneos antes que a cadência de tiro e o ciclo de recarga dos mísseis SM-2 começassem a criar lacunas. 3 destroyers na linha de bloqueio conseguiriam lidar com aproximadamente 32. 40 mísseis ultrapassavam esse limiar em 8. O que o Irã não havia calculado era o que acontece depois que esses 8 conseguem passar. A linha de bloqueio havia sido reforçada durante a noite anterior. O USS Donald Cook havia se juntado ao Mason no dia que antecedeu o ataque. O USS Ross havia chegado de sua posição a leste do estreito horas antes do salvo. 3 destroyers agora sustentavam a linha. O Mason ao centro, o Cook a oeste, o Ross a leste. 3 destroyers, carregamento combinado de SM-2, aproximadamente 180 mísseis distribuídos pelos 3 navios. Cadência de engajamento combinada no fogo máximo, aproximadamente 6 mísseis por minuto por navio, 18 por minuto no total contra 40 contatos chegando ao longo de 4 minutos. A matemática era apertada, não impossível, mas apertada. E essa matemática assumia que cada SM-2 abatia seu alvo no primeiro disparo contra os mísseis NOR rasantes, equipados com dispositivos de interferência de radar, e contra os Qader com manobras terminais. A probabilidade de abate no primeiro disparo era de aproximadamente 78%, o que significava que cerca de 8 contatos exigiriam segundos disparos, o que significava que o carregamento seria exigido ao máximo. 9 segundos após os 40 contatos serem adquiridos pelos radares AN/SPX-1D dos 3 destroyers ao mesmo tempo que os mísseis cruzaram o litoral iraniano, os sistemas Aegis dos 3 navios já começavam a construir soluções de interceptação e a coordenar automaticamente as atribuições de engajamento. A capacidade de engajamento cooperativo interligava as imagens de radar e os sistemas de armas dos 3 navios em uma única rede de defesa integrada. Pense na capacidade de engajamento cooperativo como 3 navios pensando com um único cérebro. O radar do Mason detecta um contato que está ligeiramente fora da geometria de engajamento ideal do Cook. O sistema automaticamente atribui o míssil do Cook a um contato diferente e dá ao Mason o melhor disparo. A cada segundo, a rede reequilibra as atribuições de engajamento entre os 3 navios para maximizar a probabilidade de abate e minimizar o consumo do carregamento. O primeiro SM-2 foi lançado 5 segundos após a aquisição radar. Em seguida outro, depois mais 6 nos 11 segundos seguintes, enquanto os 3 destroyers abriam suas células de lançamento vertical simultaneamente. O engajamento havia começado.
Você acha que 3 destroyers conseguiriam deter 40 mísseis? Continue assistindo. Os primeiros 8 contatos, os mísseis NOR de vanguarda, provenientes da bateria costeira ocidental, eram a prioridade mais alta. Rasantes a 3 metros de altitude, aproximando-se a pouco menos da velocidade do som. Tempo até a linha de bloqueio, 71 segundos a partir do momento em que cruzaram o litoral. O Mason engajou 4, o Cook engajou 4. 8 mísseis SM-2 no ar, simultaneamente dentro dos primeiros 14 segundos do engajamento. 7 abates limpos entre o primeiro e o segundo minuto de combate. O 8º NUR, carregando a correção de alvejamento atualizada por drone de reconhecimento do Irã, executou um desvio lateral de 90 metros a 5,4 milhas náuticas do Mason. O SM-2 do Mason detonou 18 metros atrás dele. Falha. Um segundo SM-2 foi lançado imediatamente, rastreando a posição atualizada. Abate a 3,8 milhas náuticas. Os 8 mísseis NUR ocidentais haviam sido destruídos. 16 SM-2 consumidos. Os 8 mísseis Qader apresentavam um problema diferente. O Qader é maior, mais pesado e mais veloz que o NUR. E em sua fase terminal, executa uma manobra de subida, escalando rapidamente para 300 metros de altitude antes de mergulhar em direção ao alvo em ângulo acentuado. A subida é projetada para frustrar o Phalanx C IWS, que é otimizado para ameaças rasantes em baixa altitude. Contra o perfil de mergulho do Qader, o SM-2 é a arma certa. Mas a manobra de subida altera a geometria de engajamento nos segundos finais, exigindo que o sistema de controle de fogo atualize sua solução de interceptação durante o voo. O Ross engajou os Qader. Sua posição a leste da linha de bloqueio oferecia a melhor geometria contra os mísseis, aproximando-se das posições de lançamento terrestres. 6 mísseis SM-6 alocados contra os 8 Qader. O SM-6 é mais veloz e mais manobrável que o SM-2 e lida melhor com o perfil de subida. 2 SM-2 de reserva para os contatos fora do alcance do SM-6. 5 abates de Qader no engajamento primário, mais 2 pelos SM-2 de reserva. O 8º Qader, aquele que o sistema de controle de fogo do Ross havia classificado como a menor prioridade por estar mais distante da linha de bloqueio, executou sua manobra de subida e mergulhou em direção à posição do Mason. O Phalanx do Mason o adquiriu a 2.100 metros e disparou uma rajada de 1 segundo. A ogiva do Qader detonou a 1.600 metros do casco do Mason. Segunda vez em 2 dias que o Phalanx havia salvado o navio. Desta vez, a onda de pressão não chegou sequer a balançar as câmeras. 1.600 metros contra os 1.900 do dia anterior. 7 mísseis NOR, provenientes da segunda e terceira posições de baterias costeiras, foram engajados simultaneamente pelo Mason e pelo Cook, enquanto o confronto com os Qader se encerrava. Todos os 7 destruídos ao longo do terceiro e quarto minutos de combate. O consumo do carregamento nos 3 navios era significativo, mas não crítico. Os 8 drones Shahed vieram por último, em altitude média, lentos, sem evasão. O E-2D Hawkeye, em órbita a 25.000 pés, os havia rastreado desde o lançamento. 4 caças F-A-18F provenientes do Abraham Lincoln, já no ar quando o salvo começou, engajaram a formação de drones no 4º minuto de combate. Todos os 8 destruídos por mísseis A e M120D antes de alcançar o alcance de engajamento dos SM-2. 4 minutos e 13 segundos após o Irã disparar, o último contato desapareceu do display tático da linha de bloqueio. 40 mísseis lançados, 40 contatos destruídos, 0 penetrações da linha de bloqueio. O pacote de ataque do Abraham Lincoln decolou 8 minutos após o Irã abrir fogo. Não foi uma resposta proporcional desta vez. Foi um ataque abrangente contra cada posição de bateria de mísseis confirmada, cada veículo lançador, cada instalação de radar e nó de comunicações que havia apoiado o salvo de 40 mísseis. Os pacotes de alvejamento haviam sido construídos ao longo das 48 horas anteriores, enquanto as posições de baterias iranianas ativavam seus radares durante os engajamentos envolvendo o Mason. Cada emissão, cada mudança de posição,
cada movimento de veículo de recarga registrado por aeronaves P-8A Poseidon e pela inteligência de sinais. O Irã havia estado alvejando o Mason. Os Estados Unidos haviam estado alvejando os sistemas de alvejamento do Irã. 16 Super Hornets F/A-18F, 4 Growlers e A-18G, mísseis anti-radiação AGM-88E, planadores AGM-154, CJSOW, bombas de precisão GBU-31. Os ataques se estenderam por aproximadamente 1h30. 5 posições de baterias costeiras destruídas. 2 sítios de lançadores Qader no interior destruídos. 3 instalações de radar destruídas. 4 nós de retransmissão de comunicações destruídos. A instalação de lançamento de drones no interior, a base que havia apoiado tanto os ataques em enxame quanto o componente Shahed do salvo de 40 mísseis, foi destruída por 2 bombardeiros B-2 Spirit horas após o início do confronto. Quando o sol nasceu, o USS Mason ainda estava em posição, ainda mantendo a linha de bloqueio. O Estreito de Hormuz permanecia sob controle da Marinha dos Estados Unidos. O balanço completo. Irã, 40 mísseis e drones consumidos. 24 Nur, 8 Qader, 8 Shahed. Todos os 40 destruídos. 5 posições de baterias costeiras destruídas. 2 sítios de lançadores terrestres destruídos. Toda a infraestrutura de radar e comunicações que havia apoiado o salvo destruída. Estimativa de mais de 200 militares e pessoal de apoio da unidade de mísseis iranianos mortos. Estados Unidos. Aproximadamente 58 mísseis SM-2 e SM-6 consumidos pelos 3 destroyers. 8 mísseis AIM-120D da Patrulha de Combate Aéreo. 16 ataques com JSOW, AARGM e JDAM, provenientes da ala aérea do Abraham Lincoln. 2 ataques com B-2, 0 baixas, 0 danos ao casco, linha de bloqueio intacta. Eis o que 40 mísseis provaram em linguagem direta. A equipe de alvejamento do Irã havia feito os cálculos corretamente. 40 mísseis contra 3 destroyers ultrapassavam o limiar defensivo confortável. O engajamento exigiu segundos disparos, backup do Phalanx e apoio da ala aérea do porta-aviões para eliminar o salvo completo. Se o Mason estivesse sozinho, como esteve nos primeiros 2 dias, 40 mísseis teriam apresentado um resultado genuinamente diferente. O que o Irã não conseguiu calcular foi com que rapidez os Estados Unidos reforçaram a linha de bloqueio assim que o padrão de escalada se tornou claro. 2 destroyers no segundo dia, 3 no terceiro. E atrás deles, a ala aérea do Abraham Lincoln, que havia estado alvejando a infraestrutura de alvejamento do Irã ao longo dos 2 engajamentos anteriores, eliminando sistematicamente as posições de baterias que poderiam disparar o próximo salvo. O Irã disparou 40 mísseis e perdeu cada bateria que atirou antes do amanhecer. O próximo salvo de 40 mísseis teria que vir de posições que ainda não foram identificadas. A menos dessas posições do que havia 3 dias atrás. A linha de bloqueio não se moveu. A cada dia que ela se mantém, o Irã tem menos mísseis para disparar contra ela. O que você acha? O fato de o Irã ter disparado 40 mísseis simultâneos e quase conseguido que 2 chegassem ao casco do Mason prova que os ataques em salvo em massa são a única tática capaz de eventualmente sobrecarregar até mesmo uma linha de bloqueio reforçada? Ou o fato de o Abraham Lincoln ter destruído cada bateria que atirou antes do amanhecer prova que a verdadeira defesa do bloqueio não são os destroyers na linha, mas a ala aérea do porta-aviões, eliminando sistematicamente a capacidade do Irã de disparar o próximo salvo? Deixe sua resposta nos comentários. Assine o Naval Dispatch. O próximo vai ainda mais fundo.